tamanho importa sim? No post anterior, nós já percebemos que o desenvolvimento do pênis começa dentro da barriga da mãe. Mas tem uma informação mais bacana, mais interessante sobre o período de gestação. É muito precoce o momento em que acontece uma definição em termos de tamanho, forma, conteúdo da genitália masculina. Genitália, termo complicado, mas quer dizer simplesmente a parte do sistema do aparelho reprodutor masculino. Existe a genitália interna e a genitália externa. Compreende o ducto deferente, as vesículas seminais, a próstata e a genitália externa, aquela que está visível, basicamente o pênis e a bolsa escrotal. Os testículos, as gônadas, fazem parte da genitália interna. Vocês já sabem que a exposição à testosterona, o que nós chamamos de exposição androgênica, é fundamental para que tudo corra bem. Lembram que a gente comentou dos requisitos básicos para que tudo corra bem? Um código genético contendo o XY, a presença de testosterona em quantidade suficiente para que tudo corra bem e a ação dos receptores de testosterona com sensibilidade normal. Vocês lembram que no post anterior eu falei da importância do segundo e terceiro trimestres de gestação para o desenvolvimento do pênis. Falei até daquela janela de tempo, em termos de semana de gestação, em que o pênis cresce praticamente 2 centímetros, o que é uma quantidade grande, considerando o tamanho do feto. Mas vejam, do bebê. Hoje eu estou dando uma informação que antecede um pouquinho esse período, que nos homens, o paralelo que esses pesquisadores fizeram, um estudo experimental, o paralelo para humanos, é que corresponderia esse período chamado janela de programação, ou seja, o momento fundamental em que a exposição à testosterona, a presença da testosterona em quantidade suficiente, ela é fundamental para que exista uma formação estrutural adequada e, além disso, um desenvolvimento nas etapas subsequentes, chamado então de programação, exatamente por causa disso. Além de estar ali naquele momento a testosterona definindo o comportamento de algumas células para que elas se desenvolvam de maneira adequada, no futuro a resposta ao estímulo hormonal também depende dessa programação inicial. Hoje eu estou acrescentando mais uma informação muito interessante, a tal da janela de programação para masculinização. Um período específico durante o desenvolvimento fetal em que é crucial a exposição androgênica, a ação da testosterona, para que tudo se forme de maneira adequada e para garantir um desenvolvimento futuro dentro do que a gente chama normalidade. Mas hoje eu vou contar uma coisa um pouco mais elaborada. Pesquisadores descobriram que a exposição androgênica, ou seja, a presença da testosterona nas células do tubérculo genital, ela é muito importante num determinado período da gestação, chamado janela de programação da masculinização. Nome complicado? Vamos traduzir. Significa que a presença da testosterona, a ação androgênica naquele determinado período, é fundamental para que as outras etapas da masculinização corram perfeitamente bem. Pois é fantástico que pesquisadores descobriram, e relativamente há pouco tempo, em 2008, em estudos experimentais, estudos com ratos, foi possível identificar o que a gente chama de janela de programação da masculinização. Vejam, como isso foi feito? Eles acompanharam o desenvolvimento dos ratinhos ainda dentro da barriga e ofereceram em diferentes etapas substâncias, medicamentos, drogas que interrompiam a ação da testosterona. Dessa maneira, eles puderam identificar em que momento, cortando, bloqueando a ação da testosterona, eles estariam danificando, impedindo a progressão
e o desenvolvimento normal da genitália. O que eles fizeram, esses pesquisadores? Em 2008, um estudo já antigo, mas que traz informações muito importantes e válidas até hoje. Eles acompanharam ratinhos no período fetal e identificaram o momento exato, a janela de tempo em que a exposição androgênica, ou seja, a ação da testosterona nas células diferenciadas, forma não só a estrutura adequada, mas garante o desenvolvimento apropriado da genitália nos momentos subsequentes, ou seja, nas outras etapas de desenvolvimento. Então, esses pesquisadores, de maneira muito interessante, identificaram o período fetal onde acontece essa programação do desenvolvimento genital. Olha que coisa fantástica! Eles perceberam que em algumas semanas da gestação, a exposição à testosterona, a chamada exposição androgênica, é muito importante para que tudo corra bem nas próximas etapas. Citei os estudos experimentais que embasam e sustentam essa teoria e posso dizer que hoje ainda, mais de 10 anos depois, essa ainda é uma teoria muito aceita para explicar não só a diferença de tamanho do pênis entre os homens, mas algumas alterações decorrentes de problemas durante a janela de programação que a gente identifica nos recém-nascidos, nos bebês e até mesmo nos homens nas suas diferentes faixas etárias. Eu acho muito bacana esses conhecimentos dentro da embriologia, porque não só mostram a mágica, né, essa coisa fantástica que é o desenvolvimento humano, mas também permitem o diagnóstico e traçar condutas adequadas para resolver alguns problemas muito frequentes para os homens.